Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Estamos na nossa última aula, né, online, de TCC 2. E hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, né, porque eu vinha com slides, mostrava para vocês a estrutura, né, nessas duas primeiras aulas. E hoje eu vou trazer para vocês um exemplo, né? O meu exemplo. Então, só para mostrar para vocês que não é uma coisa de outro mundo fazer a parte do referencial teórico, assim como a parte da introdução, né, dali dos objetivos também. Só que eu acho que o referencial teórico, eu acho que precisa um pouquinho mais de organização, né, das ideias, e aí eu trouxe para vocês. Não está pronto, terminado, é só uma ideia de como que vocês têm que fazer, tá certo? Antes da gente começar, eu gostaria de dar dois informes, né? Dois informativos. Primeiro, eu acho que vocês já devem ter recebido a notícia pelos tutores que a atividade 1, ela foi prorrogada até amanhã, né, dia 21 de setembro. Então, o prazo era até segunda-feira, se não me engano, salvo engano, foi segunda-feira passada, né? E a pedidos, né, foi prorrogada até amanhã. Só tem um porém. Não é justo, na realidade, os alunos que se dedicaram, que conseguiram fazer o seu trabalho, enviar até segunda-feira, terem a mesma nota de quem vai para o prazo de prorrogação. Então, a nota de quem enviar após o prazo de prorrogação será diminuído 10 pontos, certo? Então, não vão brigar com os tutores, isso não é culpa dos tutores, não é imposto por eles, mas é uma decisão minha, professora Janaíne, juntamente com a coordenadora Elisa. Então, não adianta ir reclamar para o tutor, não. Ele está seguindo o que a gente está orientando eles a fazer, certo? Então, por que não é justo você fazer após o prazo e ter a mesma nota do outro que se dedicou e entregou no prazo, né? Então, só para vocês irem já ficando cientes que nas próximas de TCC, por exemplo, vai ser da mesma forma, certo? E uma outra notícia é com relação à atividade 2. Então, como prorrogou por bastante dias a atividade 1, e eu fiquei até preocupada com o tempo que vocês iam ter para fazer a atividade 2, né? E a gente já começou a conversar sobre isso, tanto eu e Elisa, né? E aí a gente decidiu estender o prazo, né, do dia 29 até o dia 1º. Nesse caso, a nota não será diminuída, porque vai ser um prazo para todo mundo, certo? O prazo agora da atividade 2 vai ser até o dia 1º, com nota igual para todo mundo, beleza? Salvo um detalhe, não vai ser mais prorrogado. Eu já estou dando a prorrogação, e quem enviar 30 e 1º não vai ter nota diminuída. Então, gente, tá bom, né? Eu sei que 2 dias, entre dois dias são pouco. São poucos dias, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês o que eu fiz ontem. Ontem, viu, gente? Eu preparei ontem um material para vocês
né, o exemplozinho, e a gente vai olhar bem direitinho como é que eu fiz, né? Sobre o referencial teórico. Porque vai surgindo muitas dúvidas, eu vou falando, eu digo da estrutura, mas são tantas informações que eu acho que às vezes dá um bug na cabeça de vocês. E aí, o que é que eu pensei esses dias? Eu vou preparar, né? Claro, não está 100%, claro, né? Vou preparar um material e aí eu vou mostrando para eles, não vou só colocar lá no AVA. Eu vou na aula mostrar para eles, olha, eu fiz isso aqui, eu fiz desse jeito, vocês podem fazer desse jeito. Porque eu acho que vocês vão começar, ou pelo menos Deus é mais que vocês clareiem as ideias, né? E seja mais fácil de vocês se organizarem e enviar a atividade no prazo, certo? Então, eu vou colocar aqui, vou apresentar. Acho que a aula nem vai demorar tanto, porque não tá muito longo não, viu, gente? Mas eu acho que vai dar para vocês visualizarem. Desista não, Filomena, dá tudo certo. No final dá tudo certo. E depois desse exemplo, eu espero que vocês tenham mais confiança de fazer o trabalho de vocês. Deixa eu só, antes de ver aqui se está aparecendo. Ver aqui, pessoal. Boa tarde, Pro. Boa tarde, Albênia. Pronto. Eu vou voltar, eu vou aqui, eu vou ficar sem ver vocês, sem ver mensagens também, tá certo? No final, eu vou abrindo. Roberta, só vai ser no TCC3, viu? Orientador. Mas, em contrapartida, algumas coisas vocês já estão adiantando agora. E TCC3 são 2 meses. Não é um mês, não. Certo? É um tempinho a mais aí que vocês vão ter. Vai ser janeiro e fevereiro. Janeiro, fevereiro. Eu não sei se o iniciozinho ali de março. Mas é mais ou menos por aí. Começa em fevereiro, certo? Janaíne, Oi. desculpa interromper, mas deixa eu te perguntar, vai ter apresentação, tu sabe dizer, de TCC? Vai ter. Até onde eu sei, vai ter, viu? É tudo online, né? Vai ter Não, que tá ter a certo. banca. Queria ter só uma ideia se vai ter e se tem prazo, assim, mais ou menos até quando? Olha, tem que terminar. O ideal, né, é terminar naqueles 2 meses de TCC3. Aí terminando, organiza a defesa. Aí o orientador vai ver a questão da banca com você, como é que vai ser. Mas como eu espero que vocês adiantem muito agora, né? Por isso que, assim, eu sei que é um choque de realidade, né? Tanta coisa para fazer, mas é justamente o que vocês vão adiantando agora, vai adiantar lá para TCC3, sabe? Por isso era a minha preocupação de colocar vocês para fazer, mesmo que não saia 100%, mesmo que não saia completo, mas que vocês tenham bastante coisa escrita, né? O ideal é isso. Vou ficar sem ver vocês agora, que eu vou aqui para a tela do Word. Olha, como vocês veem aqui, eu estou aqui no Word. Dá para vocês verem direitinho? A letra está pequena, eu posso aumentar aqui o zoom. Dá um pouquinho de zoom, professora. Melhorou? Sim, tá ótimo agora. Assim passou. Ótimo. Pronto. Isso. Ó, então aqui, olha, criei um título, né, bem bonitinho. Então, tô lá, tá? É relacionado à minha formação, certo? Então, é como se eu estivesse participando da especialização e eu estivesse fazendo o meu referencial teórico.
Então, tá lá o meu título, Formação e Atuação Docente na EPT. Então, eu vou falar da minha formação, né? Como que eu me formei e a minha atuação docente na EPT, que desde que eu entrei no IF, eu trabalho com a EPT, né? Trabalhei com a EPT assim que eu cheguei, foi a EPT no ensino médio, né? Ensino médio técnico, e depois, que inclusive é até hoje, né? No ensino EPT superior. Aí, 2 pontos, narrativas e reflexões. Então, narrativas, porque eu vou estar narrando a minha história, né, da minha formação e atuação docente, e reflexões, que eu posso lá falar algumas coisas ou relatar, né, relacionar essa questão tanto da minha formação e atuação com a literatura, certo? Aí tá aqui, item 2, né? Referencial teórico. Vamos puxar aqui. Aí eu fiz uma introduçãozinha, né? Se vocês lembrarem aí do template, ele vai vir da seguinte forma. Assim que vem, referencial teórico, aí vem. Descreva aqui a sua... a metodologia vai ser de pesquisa autobiográfica, né? Aí eu começo a escrever. O presente trabalho dar-se-á de reflexões e narrativas da minha formação e atuação profissional na EPT, seguindo o método de pesquisa autobiográfica qualitativa. Para tanto, esta metodologia é caracterizada pelo pesquisador, ou seja, eu aqui, né? Eu, aluna da especialização docente EPT, ser sujeito da pesquisa. Então, isso significa o quê? Que eu vou falar, como é uma narrativa, né? Eu vou falar na primeira pessoa. Então, eu fiz isso, eu entrei no IF tal ano, né? Então, eu vou ser o sujeito da pesquisa. Então, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Mas é também um método de pesquisa, é um método de TCC. Inclusive, eu estava vendo uns trabalhos que a Elisa tinha me passado, estava no Drive, e eu acabei até esquecendo de repassar para vocês lá no AVA. Mas eu vou fazer isso hoje. Quando terminar a aula, eu vou baixar esses arquivos, que tem inclusive TCC, eu acho que 2 TCCs, e eu vi bem um artigo. E aí eu vou colocar lá no AVA para vocês também irem se baseando, certo? Aí eu já falei aqui que o método da minha pesquisa é pesquisa autobiográfica, então eu posso ir lá e buscar na literatura conceitos da pesquisa autobiográfica, né? Então aqui eu fiz, olha, busquei lá na literatura, busquei lá um artigo, né, que tinha a pesquisa autobiográfica, segundo Abraão, é uma forma de história autorreferente, portanto, plena de significado, em que o sujeito se desvela para si e se revela para os demais. Isso significa o quê? Que a gente realmente faz esse resgate das memórias, né? Então, coisas que estão esquecidas. Não é que a gente vai colocar detalhes da vida da gente, mas voltado. Eu não falei nenhum detalhe da minha vida pessoal. Eu falei da minha formação. Eu me formei em tal e tal e tal ano, né? E atuei em tal coisa, né? E falar como que foi. Não precisa colocar coisas muito pessoais, né? Não é esse o objetivo. Seguindo aqui, né? Ainda conceito de Abraão. A memória é elemento-chave do trabalho com pesquisa autobiográfica. Memória, vocês lembram de quê? Memorial, né? Que vocês fizeram lá em TCC1. Então, a relação de TCC1 para agora, eu acho que o que às vezes deu um mau entendimento ali no início da disciplina
foi porque não houve aquelas adequações à EPT. Então, quando você fez, por exemplo, justificativa, problemática, objetivos, que não tinha a ver com a PT, você teve que fazer tudo agora. Mas quem fez voltar da EPT, aproveitou bastante coisa. E o memorial, você não estava lá contando sua história, né, de formação, de atuação? Muita coisa você pode trazer para cá. Vocês vão ver isso mais na frente, que eu vou mostrar para vocês trechos que eu peguei lá do meu exemplo, lá do memorial que eu coloquei em TCC1. Seguindo. Aí vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. Para Nascimento, 2010, o memorial de formação, aquele lá do TCC1, pode ser utilizado como um dispositivo reflexivo e formativo, uma vez que possui uma dimensão formativa e outra avaliativa, né? Então, você vai falar da sua formação, mas ao mesmo tempo você vai avaliar como que você chegou até aqui, né? Então, a todo momento você vai fazendo essas reflexões. A mesma autora, né, Nascimento, destaca que a dimensão formativa oportuniza que o sujeito em formação desenvolva o exercício da reflexão de si e sua formação e inserção profissional, apropriando-se de seus processos formativos, se autoformando, se autoavaliando e reinventando a si mesmo, né? Então, nessa parte aqui, é tudo que vocês fizeram lá em TCC1, né, no memorial. Então, vocês falaram de vocês, da formação, da atuação profissional, né, da experiência. E aí, ao mesmo tempo, vocês fizeram essa autoavaliação, não é isso? Item 2.1. Primeiro item do referencial teórico, relacionado à formação. Então, se vocês entrarem lá na disciplina TCC1 e vocês observarem o exemplo de memorial, vai estar essa partezinha aqui, ó. Eu peguei lá do memorial de TCC1, do meu exemplo. A minha vida profissional inicia-se com a minha formação. Em 2016, ingressei no curso bacharelado em agroindústria pela UFPB, né? Vamos simplificar. Inicialmente, não me identifiquei muito com o curso. E isso acontece muito, né? É mais comum do que se imagina. E por muitas vezes, faltou até uma vírgulazinha aqui, pensei em desistir. Então, no início, muitas vezes, quando a gente não tem a identidade, né, a gente acaba, no primeiro pensamento, em desistir, né? Quando a gente vai colocar na balança. Ah, mas por que eu estou aqui? Qual o objetivo? Ah, eu não estou gostando. As disciplinas eram bem pesadas no início. Então, eu pensei muitas vezes em desistir. E aí, eu fui lá na literatura procurar alguma coisa para relacionar essa questão, né? Porque muita gente desiste, né, do curso, inicia, mas acaba desistindo. Então, eu procurei aqui, olha. Segundo o Veloso 2000, é necessário pensar em uma política de orientação acadêmica que, por meio de um acompanhamento dos alunos, garanta o amparo aos seus problemas e dificuldades enfrentados ao longo do curso. Então, assim, não é uma coisa que acontece muito, né? Então, às vezes o aluno está lá desmotivado, mas a gente não tem essa questão dessa política de orientação acadêmica. Então, muitas vezes, essa questão da falta de identificação com o curso é um ponto de evasão, né? Talvez se tivesse uma intervenção mais intensificada, diminuiria. Aqui, já fiz a minha primeira citaçãozinha dentro da minha formação, né? Olha, eu já relacionei a minha vida pessoal com o embasamento teórico. Já fiz o embasamento teórico em cima de um problema que eu visualizei na minha graduação. Ainda procurei outro. Aí, Guarani 2010,
destaca que, além de alguns agravantes, outros fatores favorecem para a não identificação do curso, como a decepção com as matérias, é um dos casos, né? No início, às vezes, são matérias mais básicas, são mais pesadas, não relacionadas tanto ao curso, e a gente acaba se desmotivando. A estrutura física, né? Sofremos muito, principalmente os IFs, às vezes, tem ainda está em andamento, né? O Campus Salgueiro, por exemplo, próxima semana vai fazer 15 anos. Então, assim, é uma instituição muito nova ainda, tem muito a crescer e os investimentos nos últimos anos não têm sido lá essas coisas. Então, nossa estrutura, às vezes, pode ser um agravante aí para a desistência. E a área de atuação do curso, né? Então, nesse caso aí, né, nós temos alguns motivos. E aí a gente pode elencar os motivos aqui da especialização. As dificuldades na escrita, né? Que a gente vai desmistificar agora, né? Aí, olha, eu já fiz aquela parte inicial que eu peguei lá do memorial. Fiz 2 citações relacionadas a um problema que eu tive no início da minha graduação. E aí, agora eu estou relacionando comigo de novo. Ao decorrer das disciplinas, de acordo com os períodos, esta distância foi sendo cada vez mais diminuída. Então, esse termo distância está relacionado à minha aproximação com o curso, a minha identificação com o curso. A ponto do meu ingresso em projetos de extensão e iniciação científica, onde me encontrei. E que, inclusive, eu atuo até hoje, tanto em projetos de extensão quanto de pesquisa. Mais pesquisa do que extensão, né? Eu trabalho bastante com isso. Então, foi um ponto que foi divisor de águas mesmo, assim, no curso. Alguém colocou mensagem. Selma, pode falar. Levantou a mão. Ou bateu por engano, Selma? Professora, está ouvindo agora? Estou ouvindo. Pronto. A senhora está falando muito sobre a sua atuação na EPT. Né? Uhum. Experiência, né? Como tutor da EPT. Mas, porém, quem não tem experiência, não sei se eu estou me adiantando, mas quem não tem experiência. Quem não tem experiência vai falar da sua experiência dentro do curso. Dentro do curso. No template fala bem direitinho lá, mas só que não é no item desse 2.1, não. É no item 2.2. Aí tem uns tópicos, aí ele fala, olha, quem não tem experiência com a EPT pode falar da sua experiência do curso, né? Por que escolheu, qual o seu objetivo? Eu quero fazer concurso, eu quero trabalhar em outra coisa, né? Então, você vai falar da sua experiência no curso, quais as dificuldades que você teve no curso, né? O que você mais gostou, o que mais agregou na sua formação. Entendi. Mas, lá no início, quando eu começo falando sobre a metodologia, que é a metodologia autobiográfica, eu posso iniciar falando do meu contexto na escola, desde o início da infância, trazendo até pós, trazendo até esse momento. Olha, essa parte aí da sua formação, da parte da educação infantil até hoje, você vai na formação, item 2.1. 2.1. Isso. Que eu comecei ali já na minha graduação, né? Mas você pode colocar do iniciozinho, né, da educação infantil até os dias de hoje. Entendi. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Voltando aqui, ó.
Então, vamos seguindo aqui. Ainda é o item de formação, certo? Aí, olha, eu falei que eu me encontrei muito no curso quando eu trabalhei com extensão e iniciação científica, né? Então, eu fui lá e procurei, né, 2 trabalhos que falem dessa relação, né, tanto da extensão quanto da pesquisa para a formação do profissional. Então, eu começo aqui, olha, esses programas estão relacionados a projetos de extensão e iniciação científica. Fizeram diferença na minha formação e suas contribuições são alvos de várias pesquisas, que aí eu coloco, olha, segundo o Jazin, de 2004, a função acadêmica da extensão se pauta na relação teoria-prática, numa relação dialógica entre universidade e sociedade. Além da extensão, a iniciação quase não sai, científica, contribui efetivamente para a formação profissional, como destaca Breglia, 2001. A atividade de pesquisa na graduação é considerada por professores e universitários uma atividade motivadora e muito enriquecedora, que torna a formação mais abrangente e dota os graduandos de maior capacidade de observação e crítica, né? Então, a todo momento eu faço uma relação da minha vida, né, um ponto da minha vida, e eu vou lá na literatura procurar algo relacionado para fazer o embasamento teórico, certo? Vocês vão fazer isso em todo o seu trabalho. Seguindo. Aí, ao final do curso, aí eu falo quando eu terminei, né? Quando eu terminei minha graduação, eu já tinha aprovação no mestrado, né? Depois do mestrado, eu não entrei em detalhes porque ia ficar longo, né? Terminei também o mestrado, já fui para o doutorado, né? E uma coisa que eu fiquei lembrando, né? Porque a gente começa a escrever e a gente começa a lembrar, eu acho que das nossas conquistas, né? Valorizar também as nossas conquistas. Porque eu coloquei aqui a minha formação e eu coloquei aqui embaixo, olha, fiz uma reflexão, né? Então, este resumo da minha formação me faz lembrar o quanto foi importante para mim, filha de agricultores, que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive para estudar, agora doutora, inclusive a primeira doutora com doutorado na família. Então, assim, é uma conquista muito grande. E é importante também que vocês coloquem as conquistas de vocês, né? Para valorizar a conquista de vocês. E assim eu fecho o meu item de formação. Ah, não, ainda tem um ainda. Aí eu fui procurar da questão das políticas públicas, né? Porque isso só foi possível, né? Eu fazer minha graduação, mestrado, doutorado, a partir de financiamentos, né? Inclusive, mais assim, CNPq, né? Eu fui bolsista CNPq, CAPES, né? Isso possibilitou eu me manter fora. Então, eu coloquei aqui, ó. Vale ressaltar que as políticas públicas para a educação foram primordiais para que isso acontecesse. E aí eu procurei aqui, né, fiz uma citação. Gatti Barreto, 2009, APUD, isso significa que foi citado por Ritt e Almeida, certo? Esse APUD aqui, ó, como vocês veem, ele é itálico. E eu até nem mencionei a questão das citações, que elas agora, tanto no meio do texto ou no final, só as iniciais são maiúsculas, certo? Então, eu coloquei aqui, Gatti Barreto, 2009, APUD, né, que ele foi citado por Ritt e Almeida, 2021, destacam que as diretrizes e ações previstas no Plano Nacional de Educação apontam para uma ressignificação do paradigma de formação docente em âmbito nacional, na medida em que deslocam o foco desse processo da função exclusiva de preencher lacunas da formação inicial para a promoção do crescimento do docente e de fortalecimento de sua prática profissional, mediante a realização de cursos de pós-graduação, estricto sensu,
que foram os que eu fiz, né? Realização de pesquisa científica, que eu também participei na minha graduação, e produção de novos conhecimentos. Então, eu falei da minha formação e eu procurei também, procurei fazer uma citação relacionando, né, o que me proporcionou chegar até hoje, né, até o que eu sou até hoje. Então, é isso que vocês vão fazer. Sempre fazendo essa mistura, né? Item 2.2, que é a atuação profissional na EPT, né? Então, essa parte da atuação profissional, ela, como eu já falei, né, para a Selma, quem não tem, vai fazer da especialização, né? Então, o que é que você vai colocar? Você vai colocar porque você escolheu o curso, né? Qual a perspectiva, né? Quais foram as maiores dificuldades, né? O que mais agregou na sua formação? Qual é o objetivo de você fazer esse curso? Eu quero fazer o quê? Eu quero para pontuação no currículo, melhorar o currículo. Eu quero porque eu pretendo fazer concursos para ser docente, né, voltado para EPT. Então, tem uma infinidade aí de objetivos, então você vai colocar qual é o seu objetivo. No meu caso aqui, eu vou colocar, né, inclusive a partezinha lá do meu memorial também, né? Em meio ao doutorado, né, eu passei no concurso, fui convocado em 2015, para o IF Sertão, e aí eu trabalhei no curso técnico em agroindústria, PROEJA, né? É um público bem difícil de lidar, porque muitos eles estão afastados da escola há muito tempo, né? E as dificuldades acabam aumentando. Fora a questão do trabalho, né? Eles trabalham durante o dia e estão cansados à noite. Aí eu coloquei, e para mim foi um desafio, pois não tinha tanta experiência, né, só dos estágios, era tudo tão novo, mas com dedicação, isso foi um fator cada vez mais irrelevante. Mesmo assim, me considero uma profissional em construção sempre, porque a gente não detém o conhecimento, né, todo o conhecimento. Sempre vem algo novo para a gente aprender. E aí, eu já falo, já coloco uma citação falando da prática docente, né? Como que é essa prática docente? Aí eu coloco aqui, para Mancho, Suriani e Cunha, 2013, durante a prática docente não existe uma receita pronta para se aplicar, mas com estrutura e metodologias constantes, pautadas nas diferentes realidades, é possível planejar e desenvolver uma docência que contemple os objetivos de educação. E aí eu já coloco aqui uma outra fala, né? No caso, duas falas de Freire, de Paulo Freire, né? De Freire, em 1996, compara a formação docente como a prática de cozinhar, em que a prática de cozinhar vai preparando o novato, ratificando alguns detalhes daqueles saberes, retificando outros e vai possibilitando que ele vire um cozinheiro. Porque a gente não aprende a cozinhar do dia para a noite, né? Uma outra fala de Paulo Freire, só que de 1987, ele fala: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E aí eu entro em outras questões, né? Já começo a falar das minhas dificuldades. Não tínhamos os melhores laboratórios, mal tínhamos acesso às matérias-primas para aulas práticas, e além disso, os alunos tinham faixa etária acima de 20 anos, muito deles, muito tempo afastado, né? Algumas falhas de formação, e isso dificultava muito o nosso trabalho, né? Para a gente conseguir inserir a parte técnica do curso. E aí eu já começo a fazer uma relação da minha prática e fazendo um embasamento teórico nesse próximo aqui, ó, parágrafo.
Outro desafio foi manter os alunos motivados, devido a eles trabalharem o dia inteiro e à noite estarem cansados. Muitos não conseguiam se manterem acordados quando compareciam às aulas. E aí eu faço uma citação para Vasconcelos Amorim Ferreira, 2021, conhecer os estudantes da EJA e sua trajetória pessoal e educacional é tão importante quanto investigar a respeito dos processos de ensino-aprendizagem nesta modalidade de ensino. Então, não é só o aluno em sala de aula, mas a gente conhecer a realidade que ele vive, né? Para a gente conseguir entender o seu desempenho, né? Realmente a gente acaba ficando bem próximo, assim, dos alunos, porque a gente acaba conversando mais. E a gente também aprende muito. Eu aprendi muito com algumas alunas que eu tive lá. É uma troca de conhecimento. E aí eu busquei também fazer uma outra citação, né? Das políticas públicas, né? Então, a respeito das políticas públicas educacionais de atendimento aos jovens e adultos, tem muita coisa aí de artigo na internet, né? Para vocês fazerem relações, caso vocês trabalhem com a EJA, né? Segundo Haddad e Di Pierro, diz que, aí olha aqui eu coloco, no âmbito nacional, a EJA se manteve na agenda de políticas educacionais no início do terceiro milênio, por diferentes razões. De um lado, a oferta pública de oportunidades de alfabetização, elevação da escolaridade e formação para o trabalho, né? Essa parte de formação para o trabalho está relacionado à EPT, né? Parte técnica. Tornou-se uma imposição legal pela Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, ao reconhecerem o direito público subjetivo dos jovens, adultos e idosos ao estudo. Aí eu venho com mais uma relação da minha atuação, né? E trazendo também uma referência, né? Tanto eu quanto os outros professores sempre demos o nosso melhor para que a formação não tivesse prejuízos. Para tanto, a gente tentava fazer aulas mais dinâmicas, né? Para tentar que os alunos se sentissem motivados. A forma de ministrar aulas tem que ter um olhar diferenciado, levando em consideração as características do aluno. E aí eu faço minha citação, olha, Vasconcelos Amorim Ferreira, 2021, destacam que... Por que eu coloco aqui destacam? Porque não é só um autor, né? Então, quando tem aqui mais de um autor, eu tenho que colocar aqui também no plural, certo? Os docentes que assumem um compromisso com a EJA, assim como os que atuam em outras modalidades de ensino, precisam ter consciência da necessidade de pensar e de utilizar mecanismos que especificam suas práticas docentes para os estudantes, métodos e práticas que estimulem os estudantes a permanecerem em sala de aula, não somente no sentido de cumprir a carga horária, mas também de ressignificar esse espaço educacional. E aqui eu faço aqui a minha citação novamente, certo? Então, aqui, olha, esse exemplo dá aqui 2 páginas, né? Eu fiz aqui, ó, passando aqui de 2 páginas. Eu finalizo aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Esse material, só um minutinho que eu coloco a fala, certo? Esse material, gente, eu fiz ontem à noite, né? Fui pegando do memorial, fui fazendo pesquisa, fui relacionando. Isso é só para mostrar para vocês que é possível, né? Então, vocês têm a base do material, que é o memorial, e vocês fizeram no período passado. Então, agora, vocês vão começar a colocar. E outra coisa, não é necessário vocês deixar 100%, né? Eu fiz todo, já terminei tudo.
Não é isso, gente. É por isso que a aula é iniciando a elaboração do referencial teórico, porque vocês vão ter uma construção contínua. Eu não fiz o outro tópico que é relacionado às disciplinas, né? O item 2.3, vocês vão falar das disciplinas, que é aqueles apontamentos que vocês fazem, ou deveriam ter feito, das disciplinas, certo? Então, agora, inclusive anotei aqui, para não esquecer que vocês agora, nas disciplinas do módulo 3, vocês anotem. Vocês já sabem o que é que vai ser pedido. Em TCC 3, vocês vão precisar acrescentar essas anotações das disciplinas lá no trabalho de vocês. Então, isso aí é o TCC de vocês, que vocês estão aí escrevendo. Vocês já têm o caminho. Então, nesse tempo, né, terminou a disciplina TCC 2, vocês podem continuar escrevendo, para quando chegar lá em TCC 3, já ter, olha, bastante coisa, né? Vai ter o acompanhamento do orientador, né? É basicamente isso aí, não vai mudar não, certo? Então, tenha um olhar diferente para as disciplinas. Vão anotando. Porque o que é que acontece? Vai ser importante para TCC 3. Vocês vão ter que acrescentar. Tanto agora, que vocês têm o item 2.3, vocês têm que fazer, quanto das próximas disciplinas, certo? E... Jesus, eu não sei quem falou, verbena. Verbena, você pode escrever de uma maneira diferente. Aí não vai ficar repetitivo, certo? A gente vai jogando ali, parafraseando, que dá certo. Vou abrir aqui a fila, né, de fala. Selma primeiro e depois Érica. Pode falar, Selma. Não estou ouvindo, Selma. Teu áudio está desligado. Boa tarde, prof. Eu acho que ela deixou a mão levantada da primeira vez que ela já tinha falado. Ah, então fala aí, Érica. Boa tarde novamente. Boa tarde. Eu anotei aqui algumas dúvidas. Uhum. Esse material que a senhora fez, no final, a senhora colocou essas referências, a gente consegue ter acesso a elas, elas são de livre acesso, de acesso público, porque já serviriam, né, como alguma fundamentação. Essa questão de autobiográfica, eu me sinto dificuldade em pesquisar, porque eu sempre fiz pesquisas em outros âmbitos, não nesse, então eu não tenho praticamente nenhum material sobre isso. Eu não fui colocando as referências, não. Eu só peguei, só para exemplificar mesmo, né? Eu nem fiz, assim, alterações, nem nada. Só realmente para mostrar para vocês como era um exemplo, mas eu posso ver, posso procurar e deixar para vocês. No caso, também. Esse material é só para aula, não vai ficar disponível para a gente cada Vou colocar. Esse que eu fiz, que eu apresentei agora, vou colocar. Vou colocar no AVA. Pronto. Aí eu fiquei também com uma duvidazinha nessas citações que são recuadas, né? Porque a BNT muda várias vezes e a gente fica até perdido. A gente escreve o texto normalmente em 12, ou Times ou Arial. Arial. E essa citação, a gente coloca ela em 11 ou em 10? Essa recuada. Eu não me lembro direitinho, mas se eu não me engano, é uma menor. Eu acho que são 11. 11, né? Tem que ver direitinho lá da citação. Porque, assim, eu tenho uns materiais, mas, assim, é tudo, até essa citação, é tudo em caixa alta, então o meu material ele ainda está um pouco antigo. Porque atualizou recente. É 11, Omar. Confirmou aqui, olha. É 11. 11, né? Conforme a BNT.
Aí, porque antes realmente era em caixa alta, né? É, E aí caixa alta, os mudou, autores, e na referência também. isso, aí mudou agora. Então, tanto faz ser no final do texto quanto no meio do texto, só inicial maiúscula. Teve essa alteração. Vou me atentar a isso, porque eu acho que eu ainda estava fazendo como No eu já vim antigo. fazendo no antigo, né? Uhum, Mas é só isso mesmo, professora. Obrigada. nada. Mais alguém vai falar? Vocês entenderam, gente, a proposta? Como que é fazer essa relação? Porque eu falava muito, vocês tinham que relacionar o seu pessoal com o embasamento. Vocês conseguiram entender? Roberta? Oi, Janaíne. Oi. Eu ia escrever, mas é melhor, já que falaram aí de formatação, o template, se fosse possível até, agora eu já tô, o meu já está corrigido, mas tem dois tipos tem Arial e tem Times New Roman. Que vocês pedem no Arial, mas já teve um outro trabalho que era pedido em Times e o template está misturado. Então, às vezes a gente fica pensando, poxa, tá pedindo escrito que é Arial e o template tá em Times, entendeu? Eu acho que isso confunde um pouco as pessoas, pode Pode ser confundir um pouco. utilizado um ou outro, ou É Times porque, ou Arial. porque tá na escrita, tá dizendo Arial. E o template é Times New Roman. Então, assim, só tem uma coerência, entendeu? No próprio template que Uhum, é disponibilizado. Obrigada. tá certo. Vou me atentar, eu acho que na hora de fazer, eu acho que acabou misturando. Com certeza, deve ter passado. Tranquilo. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Agora é o momento. Janaíne, Fátima, Fala aí. na questão do tema, entendi aí a questão da gente relacionar a nossa experiência na Uhum. EPT, quem tem, quem realmente não tem, com o referencial teórico, mas aí a questão de relacionar essa experiência com o tema escolhido. Eu quero dizer Aí, assim, por aí exemplo, o tema você vai escolher já pensando no seu trabalho. Como é que eu vou estruturar meu trabalho? Eu vou focar em quê? Eu vou focar na minha formação ou eu vou focar na minha atuação, né? Nesse caso aqui, eu foquei nos dois, formação e atuação. E eu já coloco lá no título. Então, eu falo de coisas da atuação, lá nas citações, eu falo da minha formação, né? Então, é sempre buscando isso. Eu não fechei muito o meu título. E isso é bom porque fica mais dinâmico, mais flexível, né? Quando você fecha muito o título, fica às vezes um pouco difícil de fazer essa relação. Por isso que eu fiz assim, bem amplo, né? Fiz um título bem amplo, porque às vezes realmente fica mais difícil. Mas vai tentando trazer o que é que você, sei lá, inclusão, né? Então, eu estou escolhendo inclusão por quê que eu estou escolhendo? Ah, é é porque esse o eu tema mesmo. trabalho. É inclusão? Tá envolvendo a inclusão da pessoa surda e a questão da tecnologia, novas tecnologias. Aí eu estava pensando nessa questão, em como associar, porque a minha experiência vai ser, cortando a vez da senhora que estava falando, a minha Uhum. experiência vai ser em relação ao que eu presenciei mesmo, que eu vivenciei no Instituto, porque eu não tenho ainda a experiência docente, né? Uhum. É, Mas como aí você vê as colegas, né? Eu acho que E você teve aula com as meninas surdas. eu tive a presença de uma coleguinha na sala e tinha a questão do intérprete e participei de alguns projetos, inclusive como voluntária. Teve alguns momentos que eu participei em apresentações online, aí a gente descobre. É, eu vou ter que relacionar nessa questão, então, do que eu vivenciei, não é isso? Isso. Aí você coloca o que você vivenciou, aí vai buscando lá o embasamento teórico, buscando artigos para fazer essa relação. Entendi, compreendi.
Verbena, respondendo aqui você. Essa parte referencial junto com os tópicos, que no caso é 2.1, 2.2, 2.3, né? São no mínimo 10 páginas. Inicialmente, eu tinha pensado de colocar um mínimo de 10 páginas, só que aí eu conversando com a Elisa, quando ela viu o material, ela falou em diminuir, e a gente diminuiu para 7. Certo? No mínimo 7 páginas dessa parte do referencial teórico, viu? Aí, essa parte inicialzinha ali do referencial teórico não precisa ser muito longo, não, tá bom? Você pode usar uns 3, 4 parágrafos, só falando da questão da pesquisa autobiográfica, né? Enfim, memorial, né? O trabalho de formação. E aí, não precisa. Eu não coloquei limite máximo de laudas, eu coloquei de mínimo. Mas aí vocês sabem que o conjunto do trabalho tem que ter em torno de 30 páginas, né? Mas aí não é para agora, não, pelo amor de Deus, não entendam isso que é para agora, não. É TCC 3, mas vai ter tanta coisa ainda para vocês fazerem ainda, principalmente com relação às disciplinas, né? Só falando das disciplinas, você começa a escrever, vai longe. Então, vai chegar tranquilamente nessas páginas aí, viu? Então, ter o mínimo de 7 páginas, tentar fazer um trabalho organizado, fazer as citações direitinho, a parte das referências também, ter os exemplos já de citação, de referência, certo? E aí, vocês vão seguindo direitinho, porque vai ser levado em consideração no momento da correção. Vocês se atentem ao barema. Tem o barema, né? Tem o arquivo do barema que fala da correção, tanto da atividade 1 quanto da atividade 2, como que vocês estão sendo avaliados. Vocês tentem fazer ali, tentando alcançar aqueles requisitos, certo? Que aí fica mais fácil. Eubênia? Oi, turma, tudo bem? Meu bem, no barema consta lá ainda que é no mínimo de 10 páginas em relação ao referencial. Será que não seria importante a gente atualizar? Porque tem alguns alunos que podem não acompanhar a aula. Pronto, Teve eu vou até uma aluna que atualizar. me questionou hoje e eu mandei para ela a foto do sistema. Aí eu acho que seria importante. Porque quando foi decidir para diminuir, aí eu já tinha colocado muita coisa. Sim, aí sim. Eu fui atualizando, aí eu fiquei, por isso que eu vi, eu disse, a menina falou de 10, então tem algum documento que está com 10. Lá por no isso barema. que eu fiquei pensando, no barema. Isso. Eu vou atualizar. Obrigada. Obrigada, Eubênia, pela observação. E aí, minha gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Pode falar, João Paulo. Assim, essas 10 laudas, contando com a parte da introdução ou só específico para o referencial? É 7. Porque ficou 10, 7, é 7. Para agora é 7. Porque, Tá? como é uma escrita autobiográfica, eu já sei que vai render mais de umas 15 Rende páginas, né? bastante, Muita rende história, bastante. muita história. Rende. Não, ontem à noite eu peguei e organizei isso aí, já deu bastante coisa, né? Então, para agora, essas 7 páginas são só para o referencial teórico, certo? Porque se fizer da introdução, já fica lá de bônus, né? Mas é só para o referencial teórico, tá bom? O mínimo de 7. Eu vou atualizar, inclusive, o baremo. Foi um Tá erro. certo. Pelo que a senhora explicou, né, durante a aula, que eu pensei, quando chegar nessa parte de falar da experiência, né, e sair citando autores, para mim que isso aí já seria tipo uma discussão do trabalho, tá entendendo? Isso. Essa parte, então nesse caso, no TCC3 a gente só vai fazer a conclusão do trabalho, é isso?
é finalizar a parte o referencial teórico. Ah, então tá certo. Que aí Entendi. vocês vão melhorar alguma coisa que não ficou muito bem agora, aí vocês vão acrescentar mais disciplinas, porque eu coloquei lá um mínimo de 4, né? E é importante vocês escolherem relacionados ao seu tema. Aí tem lá um mínimo de 4 disciplinas, mas aí tem o terceiro módulo, então vocês vão acrescentar disciplinas também do terceiro módulo, né? Então, é só acrescentar. O que vocês vão fazendo agora vai adiantar muito para a TCC 3. Eu acredito que vai dar tudo certo. E já vão vir com a base, a gente vai só repetir, né? Professora, Pode falar. Érica? então, nessa TCC2, né, a gente está fazendo introdução e referencial teórico. A gente para Isso. aqui, segue com algumas disciplinas e depois vai para a TCC3. Isso. Aí tem uma questão que eu achei muito, não sei se vai acontecer em TCC3, né? Porque de TCC1 para TCC2 já teve uma mudança que deixou a gente um pouco desnorteado. Porque a gente fez a introdução de um jeito em TCC1, porque a gente já tinha uma introdução. A gente já tinha uma introdução e a gente já tinha um memorial. E agora a introdução já era outro jeito, então teve que reformular praticamente tudo. Vai mudar, não. Assim, a questão que ficou misturado, o referencial era separado e agora é misturado, não agora a introdução a gente já mistura, e na outra não, a gente não misturou, a gente só falava do tema. Isso. E o memorial era numa parte separada, um tópico separado, só memorial. Aí eu tive essa dificuldade porque eu tive que juntar. Aí, quando foi TCC3, aí vamos pedir para separar de novo, vai ser junto, como vai ser? Daqui vai ser até defender. Não vai ter mudança. Já saiu o material do TCC3, né? Antes da gente iniciar a disciplina, né? Que a gente estava na expectativa, saiu já de amanhã, enfim, saiu o material. Aí, quando a gente organizou mesmo o template, tudo, já foi em cima, já meio que de TCC3. Então, não vai ter mudança, vai ser isso aí. Vocês vão trabalhar nisso aí. Em TCC3, vocês vão melhorar o que foi feito agora, certo? Não vai ter mudança, não. Tá um impasse de ter mais um tópico, mas também não é grande, não é extenso, não, tá certo? Mas aí a gente vai ver como que os outros institutos vão fazer, se vão acrescentar esse tópico ou não, porque não é uma coisa do IF Sertão, né? É uma coisa que vem do MEC. E aí, inclusive, semana passada nós tivemos reunião, né, com todos os polos do Brasil inteiro, e aí a gente vai realmente trocando figurinha, né? A gente está fazendo dessa forma, vamos decidir dessa forma, né? Mas, assim, a base do trabalho é esse que vocês estão fazendo agora. Então, a introdução vai ser essa, lembrando que é bom alguns alunos não colocaram os objetivos lá nos tópicos, porque dentro da introdução tem o tópico 1.1, que são dos objetivos. Se quiserem organizar já separar dentro do tópico, né, já adianta também para TCC3, que aí você vai colocar objetivos, né, 1.1, e aí objetivo geral e objetivos específicos, que no material, né, no template, já vem com alguns exemplos para vocês elaborarem, né, os objetivos de vocês. E o referencial, o que vocês fizerem agora, vai ser aproveitado. A não ser que esteja alguma coisa errada, né? Mas vai ser aproveitado tudo. Só vai realmente construir, né? Até finalizar a TCC3. Pois é, Paulo colocou aqui para vocês não sofrer por antecipação, né? Mas eu entendo a preocupação, porque vocês fizeram uma base ali e agora vocês tiveram que adequar, né? Então, eu busquei a adequação. Então, tinha título, tinha a parte justificativa, problemática, objetivos que não estavam relacionados à EPT. Então, teve que dar uma modificada ali. O memorial, agora vocês... não é que perdeu o que vocês fizeram. Vocês só vão
trazer agora, encaixar para dentro do trabalho de vocês, né? E TCC3 aí, se vocês já sabem a base, vocês podem ir escrevendo, colocando a parte das disciplinas do terceiro módulo, já podem ir adiantando, porque quando chegar em TCC3, o professor, né, a gente já vai contar com os orientadores, e aí os orientadores já vão ter um trabalho já bem adiantado, né, sem sofrer muito, graças a Deus, né? Deus é mais, vai dar tudo certo, minha gente. Então, a gente vai se falando, tá? Mais alguma dúvida, se alguém tiver. Se não tiver, a gente finaliza agora e vamos seguir, né? Aí a gente se encontra só em TCC3, lá em janeiro. Mas, pessoalmente, assim, né? Pessoalmente, virtualmente. Mas eu tô lá no AVA, vocês podem mandar mensagem, tá certo? Lá, eu vou respondendo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque minha vida é uma loucura. Mas eu respondo lá nas mensagens, tá bom? E qualquer dúvida também tem os tutores, tem a Elisa, vai dar tudo certo. Não desistam não, minha gente. A gente tá na metade do caminho, né? Gregory, é porque é aos poucos, né? E ainda tem, o pessoal ainda está enviando a primeira atividade, né? Aos poucos os tutores vão conseguindo ir corrigindo, certo? Aí lembrando, né? A introdução também, gente, ó, só um detalhezinho. Não se estender também muito na introdução, não, tá certo? Introdução ali, 2 páginas já é o suficiente, tá bom? Não precisa, assim, colocar tantas páginas, 5 páginas, 4, 5 páginas. Introdução, ela é básica ali, tá? Não se estender tanto. Até porque tem informações ali que vocês vão usar no memorial para não ficar tão repetitivo lá no referencial teórico, tá bom? Aí, introdução ali, 2 páginas. Quem fez mais páginas aí agora, vocês vão dizer, eita, ó, agora eu vou ter que dar uma diminuída nas páginas, vamos enxugar. Foi uma indireta. Eu não sei quem foi que aumentou. Omar, já coloquei o material de formatação, viu? Aí, gente, mas assim, ó, na introdução, quem fez assim, muito longa, o que é que vai fazer? Eita, João Paulo, 8 páginas, menino, imagina o referencial teórico. Aí já vai ser lá as 20 páginas, 20, 25 páginas. Mas aí nada está perdido, viu? O material que você fez lá na introdução, você pode pegar, não joga fora, não. Não apague, não. Tem parte que vou colocar lá no memorial, né? Isso, coloque lá no referencial. Nada está perdido, não, viu? Pois tá bom, minha gente. Eu vou finalizando aqui, viu? A gravação. Bom restinho aí, final de semana.